Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina, eu sou da equipe do Instituto Saber e hoje eu tô aqui para mais um episódio da nossa série Empregabilidade na Prática. O tema de hoje vai ser linguagem corporal. Quer saber um pouquinho mais sobre esse tema? Como isso pode impactar na sua carreira? Então vamos comigo que a gente já vai começar. Hoje a gente vai bater um papinho levando em consideração este livro aqui. Linguagem corporal, desvendando os segredos da linguagem corporal. Então eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo que tem nesse livro e de como isso pode ajudar na sua carreira. Para iniciar, o livro traz aqui 3 regras para que a gente consiga fazer leituras precisas. E o que a gente tem que levar em consideração? Então a primeira regrinha que ele traz é: leia os gestos em grupos. O que isso quer dizer? Às vezes, um gesto analisado individualmente, ele não vai ter o mesmo significado se você analisar todo o grupo gestual. Então, assim, no livro, ele vai trazer várias coisas sobre como que o que um sorriso pode significar, o que coçar a cabeça pode significar, entendeu? Então, por isso que você precisa analisar os grupos gestuais para que você consiga fazer uma leitura ainda mais precisa. A segunda regra que ele traz aqui é: fique de olho na coerência. Por que isso? Muitas pessoas, no subconsciente, elas tendem a ignorar informações que não condizem com o seu gesto. Então, por exemplo, se você está falando alguma coisa verbalmente, só que o seu corpo está dizendo outra, pode ser que a pessoa que está te ouvindo não leve em consideração a informação que você está falando. Então você tem que ser coerente e também analisar a coerência dos gestos e do que a pessoa está falando. Geralmente, quando há essa incoerência, quando a sua forma verbal tá falando uma coisa e a sua gestual outra coisa, pode ser que a pessoa tá mentindo, que ela tá enrolando, então isso também já é uma dica aí para você conseguir fazer uma linguagem corporal. E a terceira regrinha que ele traz aqui pra gente é: leve em conta o contexto. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se uma pessoa está num ponto de ônibus na parada e ela tá com as pernas cruzadas, ela tá inclinada e toda retraída, não necessariamente isso quer dizer que ela esteja defensiva, porque normalmente esse gesto corporal, ele diz isso, mas ela tá ali na parada de ônibus, ela pode estar só com frio. Então, por isso que você tem que levar em consideração o contexto, o que está acontecendo naquele momento, para ver se a sua leitura vai ser de fato correta ou não. E uma questão importante que eu trago aqui para vocês em relação a isso. O que acontece? Os recrutadores, geralmente, eles já têm um olho muito bem treinado para a linguagem corporal. Então, você conhecer como que você faz os seus gestos, por exemplo, tem gente que tem certas manias quando está mentindo, por exemplo. Então, você conhecendo isso, você sabendo isso, fica até mais fácil para você conseguir controlar esses gestos. E numa entrevista de emprego, o recrutador ele já tem o olho treinado para isso. Então, se você estiver mentindo, ele pode acabar percebendo que você está mentindo. Então, você tem que levar isso em consideração, que a outra pessoa também pode perceber o que você está fazendo, tá? Já fiz entrevista de emprego em que tinha candidato que não me olhava nos olhos. Aquilo me passou uma sensação de que ele não era uma pessoa confiável ou de que ele era uma pessoa muito tímida. Então, no caso, a vaga que eu estava fazendo recrutamento, uma pessoa tímida não serviria. Então, é justamente isso. Então, todos os seus gestos, eles trazem também muitas informações sobre você. Então, você tem que aprender a lidar com esses seus gestos e também aprender a ler os gestos das outras pessoas, porque isso pode acabar te ajudando muito, muito mesmo na sua carreira. Gente, esse livro, eu sugiro muito a leitura dele para vocês. Porque nele, ele tá falando a questão do sorriso, o que o sorriso pode significar dependendo da situação, do aperto de mão, porque tem muita gente que leva em consideração o aperto de mão em entrevistas de emprego, um aperto de mão firme. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando estou falando de entrevista. Quando você for numa entrevista, dê um aperto de mão firme, isso gera confiança. Então, tudo isso também tá aqui no livro. A questão da forma que você anda, da forma com que você conversa e gesticula.
Então, tudo isso diz muito sobre você e sobre as outras pessoas. Então, você conseguir ter essa capacidade de fazer uma linguagem corporal, uma leitura realmente efetiva, né? Uma leitura que diga que aquilo que você está vendo é realmente o que a pessoa quer passar, pode te ajudar muito na sua carreira, tanto para você mesmo, quanto para você se relacionar com as outras pessoas. E existem várias outras dicas que eu posso trazer aqui para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais dicas sobre linguagem corporal, deixa aqui nos comentários que eu trago um próximo vídeo sobre isso, tá bom? Já deixa o seu gostei e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima e tchau, tchau!